porque suas crenças são mais poderosas do que seu talento. Imagine-se parado à beira de um penhasco, com o vento cortante soprando contra seu rosto. Você olha para baixo e vê o abismo, profundo, intimidador, cheio de incertezas. Agora imagine que, ao seu lado, está alguém que já cruzou aquele precipício. Ele lhe diz: você pode fazer isso, você tem o talento. Mas algo dentro de você hesita. Não é o medo do salto, mas o peso da dúvida sobre se você realmente acredita que consegue. Esse momento define quem você é, e neste exato instante, sua crença é mais importante do que qualquer habilidade ou dom natural. O mundo fala muito sobre talento. Desde que nascemos, somos avaliados por aquilo que fazemos bem. A escola classifica os inteligentes, os esportistas, os artistas. As empresas buscam os especialistas, os visionários, os gênios criativos. O talento é o ouro brilhante que todos admiram. Mas aqui está uma verdade que poucos admitem. Talento, por si só, não garante sucesso. Existem músicos dotados que nunca gravaram um álbum. Existem atletas incríveis que nunca conquistaram um troféu. Existem mentes brilhantes que nunca transformaram suas ideias em realidade. Por quê? Porque talento sem crença é como uma lâmpada desligada. Potencial inexplorado, energia desperdiçada. Se você quer entender o poder invisível que move as montanhas, precisa começar com o entendimento de que a força motriz não vem apenas do que você faz, mas de quem você acredita ser. Quando falamos de crenças, estamos falando de algo mais profundo do que simples otimismo. Estamos falando de convicções radicadas no âmago do seu ser, que ditam cada escolha, cada passo, cada decisão. É a diferença entre quem sonha e quem age, entre quem tenta e quem persiste, entre quem desiste e quem triunfa. Esta história começa com a pergunta mais fundamental de todas. O que você acredita sobre si mesmo? O que você acredita sobre o mundo ao seu redor? E, acima de tudo, o que você acredita sobre o futuro que ainda não foi escrito? Suas respostas moldam sua vida mais do que qualquer outra coisa. Mais do que seus dons, mais do que suas oportunidades, mais até do que os obstáculos que enfrenta. Hoje, vamos explorar por que suas crenças são o ponto de partida para tudo, o que você deseja alcançar e como elas podem transformar seu destino. Talvez você tenha ouvido falar de Thomas Edison, o inventor que iluminou o mundo com sua lâmpada elétrica. Ele não era apenas um homem de talento, ele era um homem de mentalidade. Quando perguntado sobre seus supostos fracassos durante a criação da lâmpada, ele disse: "Eu não falhei. Eu apenas descobri 10.000 maneiras de como não fazer." Essa declaração revela algo crucial. Edison não via obstáculos como derrotas. Ele via obstáculos como lições, partes essenciais do processo de crescimento. Sua mentalidade não era limitada pelo medo de errar. Ela era impulsionada pela certeza de que cada erro o aproximava de sua meta. Agora, pense em sua própria vida. Quantas vezes você permitiu que o medo de falhar o detivesse antes mesmo de começar? Talvez você tenha abandonado um projeto porque achou que não tinha o talento necessário, ou talvez tenha evitado um risco porque temia as consequências. Mas aqui está a verdade. Nenhum talento no mundo pode substituir uma mentalidade resiliente. Se você acredita que o fracasso é parte do aprendizado, então cada queda se torna uma oportunidade de levantar mais forte. Se você acredita que o sucesso é inevitável desde que continue avançando, então cada revés se torna uma pedra no caminho, não um muro intransponível. Sua mentalidade é como o solo onde suas sementes de talento são plantadas. Um solo fértil produz colheitas abundantes, enquanto um solo estéril sufoca até mesmo as melhores sementes. Pense nas palavras de Henry Ford, que disse: "Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo." Isso significa que sua visão interna determina seu resultado externo. Quando você adota uma mentalidade de crescimento, abre portas que nem sabia existir. Quando você permanece preso em uma mentalidade fixa, fecha as janelas de possibilidades antes mesmo de olhar para fora.
Mas como cultivar essa mentalidade? Comece observando seus próprios pensamentos. Que histórias você conta para si mesmo quando enfrenta dificuldades? Você diz, isso é impossível ou isso vai me ensinar algo valioso? Suas palavras moldam seu mundo. Substitua dúvidas por convicções. Troque o não consigo pelo ainda não sei como, mas vou descobrir. Quando você muda sua narrativa interna, muda também sua trajetória. Pense nos grandes nomes da história. Walt Disney foi demitido de um jornal porque disseram que faltava imaginação em suas histórias. Abraham Lincoln falhou repetidamente em negócios e eleições antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Steve Jobs foi expulso da Apple, a empresa que ele fundou, antes de retornar e transformá-la em uma das marcas mais influentes do planeta. O que esses homens tinham em comum? Não era apenas talento, era a mentalidade de que o fracasso não define você, define apenas o próximo passo. Então, qual é a sua mentalidade hoje? Ela está alimentando suas ambições ou sabotando seus sonhos? Lembre-se, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar suas velas. E isso começa com a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Crença não é algo que você sente ocasionalmente. Crença é o motor invisível que mantém o carro andando, mesmo quando o combustível parece acabar. É o farol que guia o navio em meio à tempestade. É a chama que aquece a alma quando tudo ao seu redor parece frio e sombrio. Sem crença, o talento mais brilhante é como uma estrela cadente, momentaneamente impressionante, mas destinado a desaparecer. Pense em Jesus Cristo, cujo legado transcende séculos. Ele não tinha riquezas, não tinha títulos acadêmicos, não tinha uma posição de poder convencional. O que ele tinha era uma crença inabalável na missão que escolheu. Ele acreditava tão profundamente em sua mensagem que enfrentou perseguição, rejeição e até a morte sem vacilar. Sua crença inspirou milhões a seguirem seus passos, provando que ideias firmemente enraizadas são capazes de ecoar por gerações. Agora traga isso para a sua própria vida. Onde estão suas crenças? Elas estão alinhadas com seus sonhos ou estão sendo corroídas pelas vozes do mundo exterior, as críticas, os julgamentos, as expectativas de outros? Lembre-se, o que os outros pensam de você não importa tanto quanto o que você pensa de si mesmo. A crença é pessoal. Ela nasce dentro de você e cresce conforme você a nutre. Uma das maiores armadilhas que encontramos é confundir crença com arrogância. Algumas pessoas têm medo de acreditar demais em si mesmas porque acham que estão sendo egoístas ou presunçosas. Mas crença genuína não é sobre superioridade, é sobre autenticidade. É saber que você tem valor, independentemente do que os outros digam. É entender que você nasceu com um propósito único e que esse propósito merece ser vivido plenamente. Então, como fortalecer sua crença? Primeiro, reconheça que ela já existe dentro de você. Todos nós nascemos com um senso inato de propósito. O problema é que muitas vezes permitimos que o mundo apague essa luz interior. Para recuperá-la, volte às suas origens. Quais eram suas paixões quando criança? O que te fazia sentir vivo e entusiasmado? Reacenda essas chamas antigas. Conecte-se com o motivo pelo qual começou a sonhar em primeiro lugar. Em seguida, alimente sua crença com pequenas vitórias diárias. Não espere grandes realizações para provar a si mesmo que você pode. Celebre os progressos mínimos. Termine uma tarefa que estava adiando. Superar um medo pequeno. Cada passo reforça sua convicção de que você é capaz de mais. Por fim, lembre-se de que crença não elimina medo. Ela o transcende. Você pode ter medo, mas ainda assim agir. Pode duvidar, mas ainda assim continuar. E é exatamente isso que separa os realizadores dos meros sonhadores. A crença é o que permite que você dê o próximo passo, mesmo quando o chão parece instável. Imagine-se em um quarto escuro, sem janelas, onde a única fonte de luz é uma lanterna. A escuridão ao redor é densa, intimidadora, mas a lanterna em suas mãos permite que você veja exatamente para onde está indo. Passo a passo, você avança com confiança, sabendo que cada raio de luz revela o próximo trecho do caminho.
Agora imagine se essa lanterna estivesse apagada ou sua bateria fosse fraca. Você hesitaria, tropeçaria, talvez até desistisse de continuar. Essa lanterna é sua clareza. Sem ela, o talento mais brilhante fica perdido na escuridão da indecisão. Clareza não é apenas saber o que você quer, é saber quem você precisa ser para alcançá-lo. Muitas pessoas vivem suas vidas reativas, permitindo que circunstâncias externas ditem seus passos. Elas trabalham duro, mas sem direção. Correm rápido, mas sem destino. São como navios à deriva, empurrados por ventos e correntes, sem nunca chegarem a um porto seguro. E a razão disso é simples: falta de clareza. Quando você não sabe exatamente onde quer chegar, qualquer caminho parece igualmente válido e igualmente frustrante. Pense em Andrew Carnegie, o magnata do aço que construiu um império industrial no século XIX. Ele não começou com recursos infinitos ou conexões poderosas. Ele começou com algo muito mais valioso: clareza de propósito. Desde jovem, Carnegie sabia que queria construir algo duradouro, algo que deixasse um legado. Essa clareza guiou cada decisão que ele tomou, desde os primeiros empregos humildes até as estratégias audaciosas que o tornaram um dos homens mais ricos da história. Sua visão era tão nítida que ele conseguia cortar distrações e focar nos passos necessários para alcançá-la. Agora pergunte a si mesmo: qual é a sua clareza? Você tem uma visão definida do que deseja conquistar? Ou está navegando pela vida sem um mapa, esperando que as oportunidades caiam em seu colo? Lembre-se, oportunidades não aparecem para aqueles que não sabem o que procuram. Elas são como faróis no mar, só se revelam para quem já está olhando na direção certa. Para desenvolver clareza, comece fazendo uma pergunta simples, mas poderosa: o que eu realmente quero? Não o que os outros esperam de você. Não o que parece seguro ou confortável, mas o que ressoa profundamente dentro de você, o que faz seu coração acelerar quando você pensa nisso. Escreva essa resposta. Visualize-a. Torne-a tão vívida que você possa senti-la, tocá-la, experimentá-la em sua mente. Quanto mais clara for sua visão, mais fácil será traçar o caminho para alcançá-la. Mas clareza não é estática. Ela evolui conforme você cresce e aprende. É como ajustar constantemente a lente de uma câmera para garantir que a imagem esteja sempre nítida. Às vezes, você precisará revisitar suas metas, refinar seus sonhos, adaptar suas estratégias. Isso não significa que você está mudando de rumo. Significa que você está refinando sua bússola para permanecer alinhado com seu propósito. Sem clareza, o talento mais extraordinário se perde em distrações e desvios. Com clareza, até mesmo o menor dos passos ganha significado e direção. Lembre-se, o mundo pode estar cheio de ruído, mas sua clareza é o silêncio que permite que você ouça a própria voz interior. Visão é o combustível que transforma sonhos em realidade. É a capacidade de ver além do presente, de imaginar um futuro que ainda não existe e, mais importante, de acreditar que você pode criá-lo. Talento pode abrir portas, mas é a visão que constrói os corredores pelos quais essas portas levam. Sem visão, o talento é como um motor potente sem volante, capaz de mover, mas incapaz de dirigir. Pense em Walt Disney, cuja visão revolucionou a forma como o mundo consome entretenimento. Quando ele imaginou um parque temático onde famílias pudessem viver histórias mágicas, muitos acharam que ele estava louco. Um lugar onde pais e filhos pudessem se divertir juntos? Impossível. Mas Disney não enxergava limitações, ele enxergava possibilidades. Sua visão era tão poderosa que ele conseguiu superar falências, críticas e até mesmo a morte prematura de seu irmão Roy, que era seu braço direito nos negócios. Hoje, a Disney é uma das marcas mais icônicas do planeta, prova de que uma visão forte pode superar qualquer obstáculo. Sua visão é o que conecta quem você é agora com quem você quer se tornar. Ela é o ponte que une o presente ao futuro. Mas aqui está o segredo. Visão não é algo que acontece espontaneamente. Ela é cultivada. Ela nasce da observação cuidadosa do mundo ao seu redor e da reflexão profunda
sobre o que você pode oferecer para torná-lo melhor. Quando você tem uma visão clara, você não está apenas seguindo o fluxo, você está moldando o fluxo. Então, como você desenvolve uma visão poderosa? Primeiro, pare de olhar apenas para o que está ao seu alcance imediato. Levante os olhos, olhe para o horizonte. Pergunte-se, o que seria possível se eu não tivesse medo de falhar? Permita-se sonhar grande, sem filtros ou limitações. Imagine o impacto que você quer causar no mundo. Quem você quer inspirar? Que problemas você quer resolver? Que histórias você quer contar? Depois dê forma a essa visão. Transforme-a de uma ideia abstrata em algo tangível. Escreva-a, desenhe-a, fale sobre ela. Quanto mais concreta for sua visão, mais fácil será compartilhá-la com os outros e atrair apoio. Lembre-se, ninguém realiza grandes feitos sozinho. Uma visão compartilhada cria uma força coletiva que pode mover montanhas. Finalmente, proteja sua visão dos pessimistas. Sempre haverá vozes que dirão que você está sonhando alto demais, que seus planos são impraticáveis, que o mundo não está pronto para suas ideias. Ignore-as. A visão não pertence aos céticos, pertence aos visionários. Como disse Martin Luther King Jr., eu sonho com um dia em que... Ele não disse eu acho ou eu espero. Ele disse eu sonho, porque sua visão era tão real para ele quanto o chão sob seus pés. Lembre-se, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Sua visão é a chave para transformar o impossível em possível. Propósito é a força que dá significado a tudo o que você faz. É o fogo interno que continua queimando, mesmo quando o mundo tenta apagá-lo. Talentosos podem impressionar com habilidades momentâneas, mas somente aqueles movidos por um propósito inabalável conseguem criar algo duradouro. Por quê? Porque propósito não é sobre o que você faz, é sobre por que você faz. Pense em Mahatma Gandhi, cujo propósito era libertar a Índia do domínio colonial britânico através da resistência pacífica. Ele não tinha exércitos, nem armas, nem recursos financeiros. Tudo o que ele tinha era um propósito claro: a justiça e a liberdade para seu povo. Esse propósito era tão poderoso que mobilizou milhões de pessoas, unindo-as em uma causa maior do que qualquer indivíduo. Gandhi provou que quando o propósito é forte o suficiente, ele pode mover massas e mudar o curso da história. Seu propósito é o que responde à pergunta fundamental: por que eu faço o que faço? Se você não tem uma resposta clara para isso, então está apenas ocupando espaço, gastando energia sem direção. Propósito é o que transforma trabalho em paixão, esforço em realização, rotina em missão. Ele é o que te faz levantar todos os dias, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Mas encontrar seu propósito não é uma tarefa simples. Ele não vem embrulhado em papel de presente ou anunciado em letreiros luminosos. Ele está enterrado dentro de você, escondido sob camadas de expectativas, medos e distrações. Para encontrá-lo, você precisa escavar. Comece perguntando-se: o que me faz sentir vivo? O que eu faria mesmo que ninguém me pagasse? O que me deixa indignado o suficiente para querer mudar? Propósito não é algo que você alcança, é algo que você vive. Ele não tem data de validade, não tem ponto final. É um compromisso contínuo com algo maior do que você mesmo. Quando você encontra seu propósito, você para de trabalhar pelo aplauso dos outros e começa a trabalhar pela satisfação interna de saber que está contribuindo para algo significativo. Lembre-se, propósito não é exclusivo para grandes líderes ou figuras históricas. Cada pessoa tem um propósito único, uma razão para existir que só ela pode cumprir. Descubra o seu, viva o seu e deixe que ele guie cada passo que você der. Disciplina é a ferramenta silenciosa que transforma talento bruto em ouro refinado. Ela não é glamourosa, não ganha manchetes, mas é a força invisível que sustenta cada grande conquista. Sem disciplina, o talento mais brilhante se dissolve em promessas não cumpridas e potenciais desperdiçados. É como um diamante no estado bruto, belo na superfície, mas sem valor real até ser lapidado. Pense em Michael Jordan,
frequentemente considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele não era apenas talentoso, ele era obsessivamente disciplinado. Enquanto outros jogadores relaxavam após os treinos, Jordan permanecia na quadra, praticando arremessos até que seus músculos tremessem de exaustão. Ele sabia que o talento podia abrir portas, mas a disciplina mantinha essas portas abertas. O talento vence jogos, ele disse certa vez, mas o trabalho duro e a inteligência ganham campeonatos. Sua disciplina é o que determina sua consistência. É o que faz você aparecer mesmo quando não há câmeras filmando, mesmo quando ninguém está olhando. É o que te mantém firme nos dias em que o entusiasmo escasseia e a motivação parece distante, como disse Vince Lombardi, o lendário treinador de futebol americano. A diferença entre o sucesso e o fracasso é a capacidade de fazer algo repetidamente, mesmo quando não há recompensa imediata. Mas disciplina não é algo que simplesmente acontece. Ela exige escolhas conscientes, sacrifícios deliberados e comprometimento inabalável. É como construir uma casa. Você começa com uma fundação sólida, depois ergue as paredes, coloca o telhado e continua ajustando os detalhes até que tudo esteja perfeito. Não existe atalho. Cada tijolo precisa ser colocado com cuidado, cada passo precisa ser dado com intenção. Para desenvolver disciplina, comece pequeno. Estabeleça rotinas diárias que te aproximem do seu propósito. Acordar cedo, ler 10 páginas de um livro, escrever 200 palavras por dia. Esses pequenos hábitos são como gotas d'água que, ao longo do tempo, escavam rochas. Eles criam estrutura, geram progresso e constroem confiança. Lembre-se, disciplina não é sobre perfeição, é sobre persistência. Você pode falhar hoje, mas amanhã você volta para tentar novamente. Outro segredo da disciplina é alinhá-la com o seu propósito. Quando você sabe por que está fazendo algo, fica muito mais fácil encontrar energia para continuar. Imagine um maratonista correndo sob chuva torrencial. Ele não desiste porque ama a dor. Ele continua porque enxerga a linha de chegada em sua mente. Sua disciplina é alimentada pela visão clara de onde quer chegar. Por fim, lembre-se de que disciplina não elimina dificuldades, ela as enfrenta. Existirão dias em que você não vai querer levantar. Dias em que o cansaço será maior que a motivação. Mas a disciplina não depende de como você se sente. Ela depende de quem você decide ser. Faça da disciplina sua aliada, e ela guiará seus passos mesmo quando o caminho parecer incerto. Ação é o momento em que suas crenças saem da cabeça e ganham vida. É onde sonhos deixam de ser meras ideias e começam a tomar forma no mundo real. Talentos podem impressionar, habilidades podem brilhar, mas sem ação, tudo isso fica preso, no reino das possibilidades não realizadas. Como disse Johann Wolfgang von Goethe, tudo o que você pode imaginar é real, desde que você tenha coragem para agir. Pense em Elon Musk, cujas empresas estão redefinindo indústrias inteiras. SpaceX está democratizando o acesso ao espaço, enquanto a Tesla está revolucionando o transporte sustentável. Musk não nasceu com todas as respostas. Na verdade, ele começou sem formação em foguetes ou engenharia automotiva. O que ele tinha era uma disposição implacável para agir. Ele aprendeu na prática, investiu recursos e arriscou tudo, sabendo que o único caminho para o progresso era colocar um pé na frente do outro. Ação é o divisor de águas entre aqueles que sonham e aqueles que realizam. Muitas pessoas esperam pelo momento perfeito para começar, o momento em que terão mais dinheiro, mais tempo, mais segurança. Mas aqui está a verdade. O momento perfeito nunca chega. A única maneira de criar oportunidades é agindo antes de estar pronto. Como diz o ditado, você não precisa ver o topo da escada para dar o primeiro passo. Mas como superar o medo que muitas vezes paralisa a ação? Comece reconhecendo que o medo é natural. Até mesmo os maiores líderes sentem medo antes de grandes decisões. A diferença é que eles agem apesar do medo. Eles entendem que ação gera momentum, e momentum gera confiança. Cada pequena vitória acumulada através da ação
cria uma base sólida para o próximo passo. Uma das melhores maneiras de cultivar ação é dividir grandes metas em passos menores. Quer escrever um livro? Comece com 300 palavras por dia. Quer iniciar um negócio? Comece pesquisando seu mercado-alvo. Esses pequenos passos podem parecer insignificantes isoladamente, mas juntos, eles formam uma jornada poderosa. Além disso, cada ação gera feedback, e esse feedback permite que você ajuste sua trajetória conforme avança. Lembre-se também de que a ação não precisa ser perfeita. Na verdade, a busca pela perfeição muitas vezes impede que as pessoas comecem. Lance sua ideia mesmo que ela ainda não esteja completa. Construa o protótipo, mesmo que ele ainda tenha falhas. O mundo recompensa aqueles que têm coragem de mostrar seu trabalho, aprender com os erros e continuar evoluindo. A ação é o combustível que transforma sonhos em realidade. Não espere por condições ideais. Não espere pelo aplauso dos outros. Apenas comece. Porque é na ação que o impossível começa a se tornar possível. Gratidão é a lente que amplifica o valor de tudo que você já conquistou e tudo que ainda está por vir. É fácil focar no que falta, no que ainda não foi alcançado. Mas gratidão nos lembra de celebrar o presente, de reconhecer que cada passo dado até aqui é uma vitória digna de ser honrada. Sem gratidão, o talento mais extraordinário pode ser ofuscado pela insatisfação constante e pelo desejo incessante por mais. Pense em Oprah Winfrey, que nasceu em extrema pobreza e enfrentou inúmeros desafios ao longo de sua vida. Apesar de todas as adversidades, ela sempre expressou gratidão pelas lições aprendidas no caminho. Para Oprah, cada obstáculo foi uma oportunidade disfarçada, cada queda, uma chance de aprender algo novo. Sua gratidão não apenas moldou sua perspectiva, mas também atraiu mais abundância para sua vida. Como ela mesma disse, seja grato pelo que você tem e mais virá. Gratidão não é apenas uma emoção, é uma prática diária. É o ato consciente de reconhecer o bem ao seu redor, mesmo que seja sutil ou imperceptível para os outros. Quando você pratica gratidão, muda sua relação com o mundo. Em vez de se concentrar no que falta, você começa a ver o que já possui. E essa mudança de perspectiva pode transformar completamente sua jornada. Para cultivar gratidão, comece listando 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Pode ser algo simples, como o café da manhã que você tomou, o sol que iluminou sua manhã ou o sorriso de um estranho. Esse exercício aparentemente simples tem o poder de reprogramar sua mente para enxergar o positivo, mesmo em meio às dificuldades. Além disso, gratidão fortalece suas conexões com os outros. Quando você expressa apreço pelas pessoas ao seu redor, cria vínculos mais profundos e autênticos. Isso não apenas melhora seus relacionamentos, mas também amplifica sua rede de apoio, permitindo que você vá mais longe do que jamais conseguiria sozinho. Finalmente, gratidão te ajuda a permanecer resiliente diante dos desafios. Quando você está grato pelo que já conquistou, fica mais fácil enfrentar os obstáculos que surgem no caminho. Afinal, se você já superou tanto, por que não poderia superar mais? Gratidão é o farol que ilumina seu progresso, lembrando-o de honrar o caminho percorrido enquanto continua avançando para o próximo horizonte. Adaptabilidade é a habilidade de ajustar suas velas quando o vento muda de direção. Ela não nega o poder das tempestades, mas reconhece que elas fazem parte da jornada e que, com a atitude certa, podem impulsioná-lo para frente. No mundo moderno, onde as mudanças acontecem em velocidade vertiginosa, adaptabilidade não é apenas uma vantagem, é uma necessidade. Talentos podem impressionar, mas aqueles que conseguem se moldar às circunstâncias são os verdadeiros sobreviventes. Pense em Charles Darwin, cuja teoria da evolução revelou uma verdade universal. Não são os mais fortes ou os mais inteligentes que sobrevivem, mas os mais adaptáveis. Ele observou que espécies que prosperam ao longo do tempo são aquelas capazes de se ajustar aos desafios ambientais. A mesma lógica se aplica à vida humana. Quando você enfrenta adversidades, crises ou mudanças inesperadas, sua capacidade de adaptação determina se você sucumbirá ou emergirá mais forte.
Imagine um rio fluindo por uma floresta densa. Quando encontra uma pedra gigante no caminho, ele não para, ele contorna. Ele não resiste à pedra nem tenta destruí-la, ele simplesmente encontra um novo caminho. Essa é a essência da adaptabilidade, a sabedoria de aceitar o que não pode ser mudado e a criatividade de encontrar alternativas. Como disse Bruce Lee, seja como água, meu amigo. A água não força seu caminho, ela flui, moldando-se ao ambiente enquanto segue seu destino inevitável. Mas como desenvolver adaptabilidade? Primeiro, abrace a incerteza. A vida é imprevisível e tentar controlar cada variável só gera frustração. Em vez disso, veja a mudança como uma oportunidade de crescimento. Cada desafio é uma lição disfarçada. Cada obstáculo é um convite para reinventar sua abordagem. Quando você aceita, isso transforma o medo do desconhecido em curiosidade pelo que vem a seguir. Outra chave para a adaptabilidade é cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo. Quanto mais conhecimentos e habilidades você acumula, mais ferramentas terá para lidar com situações novas. Pessoas adaptáveis não têm medo de sair de sua zona de conforto. Elas sabem que crescimento raramente acontece dentro das fronteiras do familiar. Finalmente, lembre-se de que adaptabilidade não significa abandonar seus princípios ou valores. É possível ser flexível sem perder sua essência. Você pode ajustar seus métodos, mas sua visão deve permanecer intacta. Afinal, o destino final é fixo, mas o caminho até lá pode ser moldado conforme necessário. Ser adaptável é como ser um navegador experiente. Você sabe qual é o porto de destino, mas está sempre pronto para ajustar o curso conforme as condições do mar. E é essa habilidade que permite que você chegue onde deseja, independentemente dos desafios. Resiliência é a força silenciosa que te mantém de pé, quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Ela não elimina as dificuldades, mas te dá a coragem para atravessá-las. Talento pode abrir portas, mas é a resiliência que te mantém firme quando essas portas parecem prestes a se fechar. Sem resiliência, o talento mais brilhante se apaga diante das primeiras adversidades. Pense em Abraham Lincoln, cuja vida foi marcada por fracassos aparentemente insuperáveis. Ele perdeu eleições, enfrentou problemas financeiros e sofreu profundas tragédias pessoais, incluindo a morte de entes queridos. Mas ele não permitiu que essas quedas definissem seu destino. Ele continuou levantando, aprendendo e avançando, até se tornar um dos presidentes mais influentes da história dos Estados Unidos. Sua resiliência foi o que o diferenciou, não apenas sua inteligência ou habilidades políticas. Resiliência não é algo que você nasce tendo em abundância. Ela é construída ao longo do tempo, através de cada desafio superado. É como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Cada obstáculo enfrentado com coragem adiciona uma camada de resistência ao seu caráter. E quanto maior sua resiliência, mais fácil se torna enfrentar as próximas tempestades. Para desenvolver resiliência, comece redefinindo sua relação com o fracasso. Fracasso não é o fim. É apenas um capítulo na sua história. Cada queda é uma oportunidade de aprender algo novo sobre si mesmo e sobre o mundo. Ao invés de ver o fracasso como um inimigo, trate-o como um professor rigoroso, mas justo. Ele está ali para prepará-lo para o sucesso futuro. Outro segredo da resiliência é manter o foco no longo prazo. As dificuldades do presente podem parecer esmagadoras, mas elas são temporárias. Se você mantiver os olhos fixos em sua visão final, será mais fácil suportar os momentos difíceis. Lembre-se, o carvão só se transforma em diamante sob pressão extrema. Da mesma forma, as adversidades que você enfrenta hoje podem ser os catalisadores para as maiores conquistas de amanhã. Finalmente, busque apoio quando precisar. Resiliência não significa enfrentar tudo sozinho. Às vezes, pedir ajuda é a prova mais poderosa de força. Construa uma rede de pessoas que acreditem em você e estejam dispostas a oferecer suporte quando necessário. Essas conexões humanas podem ser o escudo que te protege nos momentos mais sombrios. Resiliência é o que te permite dizer: não importa o quão difícil seja, eu vou continuar.
E é essa determinação que transforma adversidades em triunfos. Aprendizado é o motor que impulsiona o crescimento constante. Ele não é limitado às salas de aula ou aos livros didáticos. Ele está presente em cada experiência, cada erro, cada conversa significativa. Talento pode abrir portas, mas é o aprendizado contínuo que mantém essas portas abertas. Como disse Albert Einstein, uma vez que você para de aprender, começa a morrer. Pense em Leonardo da Vinci, cuja curiosidade insaciável o levou a explorar campos tão diversos quanto arte, anatomia, engenharia e astronomia. Ele não se contentava em dominar apenas uma área. Ele buscava compreender o mundo em sua totalidade. Sua sede de aprendizado era tão intensa que ele enchia cadernos com anotações detalhadas, desenhos e observações sobre tudo o que via. Esse compromisso com o aprendizado é o que o tornou um dos maiores polímatas da história. O aprendizado é o que transforma experiências em sabedoria. Cada erro, cada crítica, cada momento de confusão pode ser convertido em uma lição valiosa. Mas isso exige humildade, a disposição de admitir que você não sabe tudo e que sempre há espaço para melhorar. Como disse Sócrates, só sei que nada sei. Essa frase simples resume a essência do aprendizado. Quanto mais você sabe, mais percebe o quão vasto é o desconhecido. Para cultivar o aprendizado contínuo, torne a curiosidade sua aliada. Faça perguntas constantemente. Leia livros fora de sua área de especialização. Explore novas culturas, novas ideias, novas perspectivas. Quanto mais diversificado for seu conhecimento, mais ferramentas você terá para resolver problemas complexos. Outro aspecto crucial do aprendizado é a prática reflexiva. Não basta adquirir informações, você precisa aplicá-las e refletir sobre os resultados. O que funcionou? O que poderia ser melhorado? Quais lições podem ser extraídas dessa experiência? Essa prática transforma o aprendizado passivo em crescimento ativo. Por fim, lembre-se de que o aprendizado nunca termina. Mesmo os maiores mestres continuam buscando novos conhecimentos. Eles entendem que o mundo está em constante evolução e que parar de aprender significa ficar para trás. Abrace o aprendizado como um estilo de vida e ele se tornará sua maior fonte de poder. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas o seu início está apenas começando. Suas crenças são mais poderosas do que seu talento, porque elas são o solo onde tudo cresce, o farol que ilumina o caminho, o motor que move montanhas. Sem crenças firmes, o talento mais extraordinário é como uma estrela cadente, momentaneamente brilhante, mas destinado a desaparecer. Com crenças inabaláveis, até mesmo o menor dos passos ganha significado e direção. Você nasceu com um propósito único, uma missão que só você pode cumprir. Não importa onde você esteja agora, não importa quantas vezes tenha caído, o que importa é que você escolha levantar novamente. Escolha acreditar, escolha agir, escolha crescer. Porque no final das contas, sua vida é a soma de todas as escolhas que você faz. Lembre-se das histórias que compartilhamos aqui. Edison, Disney, Lincoln, Oprah, eles não eram diferentes de você. Eles enfrentaram dúvidas, falhas e adversidades. Mas o que os diferenciava era sua crença inabalável no poder de suas visões. Eles escolheram acreditar que podiam criar algo maior do que eles mesmos, e esse poder transformou suas vidas e o mundo ao redor. Então faça esta pergunta a si mesmo. Qual é o legado que você quer deixar? Não o que você quer ganhar, mas o impacto que quer causar. Quem você quer inspirar? Que mudanças quer trazer ao mundo? Essa visão, essa convicção, é o que guiará seus passos daqui para frente. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Seu talento é importante, mas suas crenças são o que realmente importa. Então, alimente-as, fortaleça-as. Deixe que elas guiem cada decisão, cada ação, cada sonho. Porque quando você combina talento com crenças poderosas, você se torna irresistível. Você se torna invencível. Levante-se agora. Olhe para o horizonte. Veja o futuro que ainda não foi escrito
e saiba que Ele está esperando por você. Você tem o poder de transformar sua vida, de criar algo extraordinário, de deixar um legado duradouro. Tudo começa com a crença de que você pode. Vá em frente. O mundo está esperando por você.